A Rede Evangelizar de televisão faz hoje o raio-x de um jovem escritor. Luiz Andrioli, jornalista e escritor em Curitiba, começou a escrever aos 15 anos. Luiz, como foi o início do seu trabalho? Bom, a primeira vez assim que eu senti que tinha vontade, vocação, se é que existe isso, para escrever, foi quando, ainda adolescente, participava de um grupo de teatro aqui em Curitiba. E esse grupo, que era de um colégio aqui da capital, encenava as peças ali no Teatro da Caixa, que existe, mas na época era menorzinho, tal, mais romântico, assim, ali na Conselheiro Laurindo. E eu escrevi uma peça lá, alguma coisa que eu não sabia exatamente qual que era o tamanho daquilo, a qualidade, mas o fato é que o pessoal ali gostou e eles encenaram, e aquele era chamado Festival de Mini-Textos, né? E aquele festival se repetiu, no primeiro semestre, no segundo semestre, outro ano. Então acho que foram uns 4 ou 5 anos ali de atuação com esse grupo. Depois comecei a escrever para outros grupos, para outras oportunidades e para um próprio grupo que eu formei depois. Então acho que foram talvez uns 8 anos, meus 14, 15 até os 22, 23, escrevendo e viabilizando também as peças, né? O que me chamou muito a atenção foi ver o que eu escrevia sendo encenado no palco, outras pessoas falando e discutindo o meu texto, e achando significados ali naquelas palavras que eu mesmo não tinha imaginado. Assim, Então, quando eu vi que você não é dono exatamente da palavra que escreve, aquilo me deixou muito interessado. Eu falei, caramba, como isso suscita discussões, como enriquece. Às vezes as pessoas gostavam, não gostavam, mas tinham outras ideias para aquilo. E o texto no teatro ele se transforma, Exceto se você for um Dalton Trevisan, não era e não sou, não virei a ser, em geral o ator muda muito o texto do autor, Isso faz parte da dinâmica do teatro, Exceto o Dalton, que o Dalton não permite que se faça esse contexto dele. O Dalton ele é rigoroso, não permite cacos. Mas essa própria transformação do texto em cena me chamou muito a atenção na época. De ver que o texto ele pode ser melhorado a cada dia, Isso é muito bacana. Mesmo no jornalismo a gente vê isso aí, Escreve alguma coisa, dá uma lidinha aqui, vê se esse texto que o apresentador lê tá legal, se está com ritmo bom, se as frases estão legais, se as pessoas estão entendendo o que a gente precisa realmente passar, E cada um que lê, o apresentador lê, o editor lê, o chefe lê, o diretor lê, Sempre vai uma coisinha a mais supostamente melhorando, Então não existe uma fórmula do bom texto. Não sei se eu a tenho. Também não sei se eu a persigo, não sei se eu sou tão disciplinado assim, sabe? Mas eu acredito piamente que o texto tem condições de melhoria a cada reescrita, a cada corte, e tem um ponto que você tem que largar a mão, senão vira obsessão, E esses conceitos lá atrás assim, já estavam mais ou menos esclarecidos, mais ou menos apontados para mim, pelo menos, sabe? Quando eu comecei a escrever para teatro, Que eu estava entrando numa atividade assim, que ela não tem um saber definido, Embora existam escolas de escrita, oficinas de literatura, e eu acredito nelas, acho que são boas, mas elas não te dão um saber definido, Não é um pacote de conhecimento, como engenharia, química, mecânica e tal, Então tudo isso aí me chamou muito a atenção, Quando eu comecei a escrever para teatro, com 14, 15 anos. Então a minha entrada no universo profissional, que não foi no teatro, eu fiz teatro profissional muito pouquinho, minha entrada no universo profissional, que foi em jornalismo, mais especificamente em TV, ele veio pela mão do teatro amador. E aí no jornalismo você exercitou a crônica na TV e no jornal impresso, A crônica, o Machado de Assis falava, a crônica é o resto do chão, porque no começo ela era publicada no rodapézinho do jornal ali, como se não tivesse muita importância, Mas com o tempo as pessoas foram buscar mais aquele temperinho do que exatamente o feijão e arroz da notícia principal, porque ninguém aguenta viver só com a aspereza e com a rudeza do jornalismo. A crônica ela vem para suavizar um pouquinho, Então eu exercitei a crônica já assim, saindo do jornalismo, quando eu estava sentindo que a coisa estava muito pesada para mim, que a reportagem, televisão, que eu trabalhei por 10 anos, eu estava me envolvendo demais com aquilo, e as histórias que eu estava contando como repórter, segurando o microfone, não eram as histórias que eu queria contar, Mas aí, ao mesmo tempo, quando eu estava saindo, eu comecei a sentir falta de contar algumas histórias. E a crônica veio para suprir essa falta que eu tinha na época.
e já era algo que eu exercitava no impresso, como autor, na internet e tal, né? Eu acho que a crônica e o jornalismo, e não sou o primeiro a achar, evidentemente, né? Tem tudo a ver. Eu acho que bons jornais, bons programas de televisão jornalísticos precisam, se não de uma crônica, de alguém que faça uma voz um pouco mais suave, assim, para dar um respiro, né, para que aquele pacote de notícias de recessão, de crise, de assassinatos, né, o nosso jornalismo anda muito hard, né, muito hard, então precisa de um soft ali para que a mensagem soe como mais palatável, né? Então a crônica me interessou muito nessa época por conta disso. Você tem 4 livros publicados, mais uma participação em outro livro de contos, mas nós vamos falar deles nos próximos blocos. Hoje você também já está trabalhando no livro digital. Como é que é isso? Eu não sei, e se alguém souber como me fale, mas eu duvido que alguém saiba, né? Porque é tudo novo, né? Eu trabalhei com internet nos últimos 4 anos, assim, com jornalismo na internet, entendendo como que é a audiência na internet, como que é o comportamento, a preferência do leitor, é um troço completamente diferente, né, do que eu estava acostumado, que era a televisão, que é unilateral, né, você só joga, né, a internet, a rede social é 2 mãos o tempo inteiro. No tempo que você está escrevendo a notícia, ela já está velha, porque quem viu a notícia já publicou antes na rede social, então isso aí muda completamente o fluxo de aprovação de notícia, de prioridade, de agilidade. Não existe edição, você edita no ar, né? Existem erros, você comete mais erros, é fato, né? Eu sou um crítico se a velocidade é boa, eu acho que não. Eu acho que a gente erra muito pela velocidade, não precisava ser tão rápido, né? E todas essas coisas estão na minha cabeça quando eu tento escrever para o livro digital, né? O livro digital também é um formato, né? A própria mídia, a gente não sabe bem a diferença ainda, né? Que tem o digital PDF, que é uma coisa, o digital EPUB, que é outra coisa, o digital para iPad, né? Para colocar dentro de um aplicativo, que é outra coisa. Tem o livro enriquecido, né? Que é o Enchanted Book, que você pode colocar animações, trilhas, né? Então eu estou nesse universo e tudo isso aí acaba, eu como escritor, tá, e a palavra fica onde? Porque tem animação, tem narração, tem trilha sonora, tem desenho, tem efeito sonoro, é tanta coisa. Tá, mas e a palavra? Onde é que está o texto mesmo, o texto, a raiz do texto, o que a gente coloca no papel, né? Ele acaba perdendo a importância e eu tenho me situado como escritor ali mais como um organizador. Eu organizo onde é que entra a trilha sonora, eu organizo onde é que entra aquela frase bacana que eu coloquei, eu organizo onde é que entra o comportamento do personagem que visa passar tal valor, que eu estou escrevendo para criança, né? Então passa muito valores, ideias, né? Criança de 4 a 6 anos, tal, né? Então o escritor passa a não ser dono somente da palavra, mas de todo um conjunto de ferramentas sonoras, audiovisuais, pedagógicas, né? O escritor tem que dar conta disso aí. É diferente, tem escritores que se recusam, né, a lidar nesse universo, não querem o digital, não querem a internet, não querem escrever para e-reader, tablet, iPad, o que quer que seja. Eu não estou me furtando, estou achando legal, sabe? Eu acho que o papel é o que a gente usa hoje porque é o que a tecnologia nos deu até então, né? E agora tem aí as telas, vamos lá, vamos ver o que dá, né? O importante é o que está dentro, eu tenho pensado, sabe? Ok. No próximo bloco, nós vamos fazer o raio-x das suas publicações, Luiz Andrioli. Rede Evangelizar de Televisão faz hoje o raio-x de um jovem escritor. Luiz Andrioli, escritor em Curitiba, seu primeiro livro foi O Circo e a Cidade, que fala sobre um personagem de Curitiba. A publicação ocorreu quando, em que ano e por que esta escolha do tema do circo? Bom, esse livro, né, O Circo e a Cidade, nasceu de um insucesso, né? Porque a ideia era fazer um documentário. E eu tentei viabilizar esse documentário sobre a família Queirolo. Quem está aqui na capa é o Otelo Queirolo, né, que era o patrono da família. Tentei viabilizar esse documentário por anos e não dava certo. Uma hora eu não conseguia verba, uma hora o edital não ia para frente, ou não ganhava, enfim, problemas vários. E chegou um ponto que as pessoas que estavam já me ajudando nessa pesquisa, dando depoimentos, né, cedendo informações, algumas começaram a morrer pela idade, né? Aí eu pensei, poxa, eu estou pensando num documentário que na minha cabeça era ótimo, quando eu posso fazer outra coisa, talvez o bom,
né? Ou O Honesto, que é um livro que fica mais comigo, né? A responsabilidade, o documentário envolve muita coisa, né? Câmeras, luz, produção, muita gente, né? Televisão é uma coisa muito cara de se fazer, né? E eu ganhei um edital, que foi o primeiro edital na época aqui da Fundação Cultural de Curitiba, chamado Edital de Apoio ao Registro do Patrimônio Imaterial. Patrimônio material quando você restaura ou resgata alguma coisa concreta, uma igreja, uma obra de arte e tal. E imaterial que não é concreto, né? E eu justifiquei, consegui provar que o conhecimento da família Queirolo para a cidade de Curitiba podia ser considerado como patrimônio imaterial. E eu propus registrar isso aí através de um livro, né, com fotos, com histórias, escrevendo a biografia deles, né? 130 anos de história, desde o começo deles na atividade circense no Uruguai, Montevidéu, né, até 1978, se não me engano, que foi quando eles tiveram a última lona circense aqui em Curitiba, e mesmo com a lona que eles haviam ganho da prefeitura de então para retomar, né, já era uma retomada da atividade circense na época, eles perceberam que não tinha mais como, o público tinha mudado, a televisão, né, que já tinha mais ou menos uns 15 anos de história, tinha roubado o público que anteriormente ia para sentar nas arquibancadas dos circos. Então o mundo mudou e não adiantava mais você tratar o circo como era feito antigamente, né, o tal do resgate da tradição, né, não funcionou. E eles devolveram a lona para o prefeito de então e encerraram as atividades clássicas circenses, né. Essa foi a história que eu lidei, foi uma pesquisa de 1 ano e meio, 2 anos. Esse livro é um documentário, é um documento. É uma biografia, é uma biografia. Eu chamo, exatamente. Não foi romanceada, nada. Olha, quem fala que a biografia não é um romance, eu acho que está errando, porque a biografia é um romance, né? Existem lacunas na história que você é obrigado a imaginar, a deduzir, e se você for contar coisa secamente, ninguém conta uma história secamente, né? Nem o computador, se ele puder contar uma história criada por ele vai contar secamente, porque a história não é assim, né? Então essa história ela é contada com um requinte, porque a história deles é uma saga, né? Eles tiveram vários percursos, circos que foram levados por vendavais, que pegaram fogo, doenças terríveis que acometeram alguns dos palhaços, histórias de amor entre eles que acabaram marcando assim, pontos da carreira por conta das relações pessoais, sabe? Relações com a política, né? O Otelo Queirolo mesmo, ele tinha um envolvimento grande com o Partido Comunista, sabe? Chegou a ser perseguido por conta disso. Ele era maçom, olha que interessante, um palhaço maçom, né? Era bem ligado à maçonaria. Então, os personagens são muito ricos e muito complexos. E tudo isso aí é matéria-prima pronta, né? É ouro em pó para você usar para uma história. Então, é uma biografia? A biografia se aproxima do romance na maneira de contar a história? Eu acredito que sim. Se fiz bem feito ou não, não sei. Mas eu me coloquei aqui puramente como escritor. Jornalista na hora de captar, duvidando de tudo, né? Você pega uma informação e duvida. Será que é isso? Será que está certo? Será que essa data bate? Aí é o jornalista, né? Cético, né? Mas na hora de escrever, aí você se encanta, né? O seu segundo livro também tem o circo como tema, Menina do Circo. É só no título ou você vai além? Olha, essa coisa do circo, ela foi bastante importante para mim. Hoje em dia eu brinco assim que eu matei o palhaço, né? Eu não escrevo mais sobre essas coisas, mas por muitos anos assim esse palhaço estava vivo. Eu escrevia sobre ele, conversava com ele, né? Literariamente falando, né? E esse aqui nasceu antes do outro até, né? Isso aqui foi numa pesquisa, num curso que eu fiz com o Flávio de Souza, que foi o autor do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Uma figura importantíssima aí para a televisão e para o teatro brasileiro. Está aí, está escrevendo, fazendo o maior sucesso com várias peças e tal. E eu fiz uma oficina com ele quando eu tinha 19 anos. E saí de lá empolgadíssimo, assim, com literatura infanto-juvenil. Na época eu escrevi até alguns contos e foram publicados numa revista chamada Nosso Amiguinho, que é uma revista bem legal, assim, que ainda hoje ela é distribuída por aí nas escolas e tal, né? E eu tive alguns contos publicados lá e escrevi essa história com 18 anos. E deixei na gaveta, não mexi mais nela. Muitos anos depois, 10, 12 anos depois, eu mostrei para um editor que estava começando uma empresa de literatura aqui em Curitiba, e ele gostou da história e resolveu publicar e saiu, né? Menino do Circo, que é a história de um garoto que vê o circo se instalar numa rua perto do bairro da casa dele, e ele se apaixona pela contorcionista do circo, né? E aí vem uma história de amor, narra-se ali e tal, e né, a descoberta dele, né, pelo amor, aquela coisa, né, que não sei se existe hoje, né, como é que é, hoje está tão diferente, né, mas naquela época
os pré-adolescentes se encantavam, né, com o primeiro beijo, né, a primeira namorada. Tal. E não havia rede social? Acho que não havia Facebook, Tinder. Não foi pelo Tinder, aqui foi um amor presencial. Certo. Depois do intervalo, nós voltamos a falar de outros 3 títulos que você publicou. A Rede Evangelizar, com o programa Raio X, entrevistando o escritor Luiz Andrioli. Voltamos em instantes. A Rede Evangelizar de televisão traz hoje no programa Raio X uma entrevista com o escritor e jornalista Luiz Andrioli, de Curitiba. Luiz Andrioli, você tem outros títulos publicados mais recentemente. O Laçador de Cães é um deles. Do que se trata o Laçador de Cães? Bom, o Laçador de Cães eu digo que é a minha estreia na literatura, que é o primeiro livro de contos literários que eu publiquei, foi há uns 3 ou 4 anos. E ele venceu uma seleção nacional da editora Grua, que é uma editora aí de médio porte, que ela promoveu uma grande seleção com 220 autores, se não me engano, no Brasil inteiro. E desses 220 publicou 4. E eu pude estar entre os 4, foi bacana, assim, foi uma banca formada por autores de renome no mercado nacional. E são contos que, eu digo assim, são contos que sobraram da minha atividade jornalística, né? Então é muito do que eu vivi como repórter, como quem estava no dia a dia, né? Entrevistando às vezes no mesmo dia um presidiário e no fim do dia o governador, né? Então a minha vida de repórter, pelo menos, ela não foi assim nada glamurosa, não fiz nada genial, mas fiz coisas que eu gostei muito, né? Para mim, como homem, como ser humano, me transformou bastante. Sou muito grato ao tempo que eu fiquei como repórter, né? E muita coisa não cabia nas matérias, né? Muita coisa que eu imaginava, né? Claro que não cabe, né? O que você imagina não cabe numa matéria jornalística, né? Você tem que colocar o que você viu, o que é fato, né? É o que se deseja. E a imaginação, chegava à noite e falava, pô, mas essa história ela podia ser contada de outro jeito. Eu escrevia. Lembro muito assim, um dos que está aqui, que é o Ladrão de Galinhas, que eu recebi quando se usava pager ainda, né? Bip. Recebi um bip assim de um delegado bastante conhecido na cidade até, dizendo que ele havia prendido um ladrão de galinha, que a história era muito boa. Ladrão de galinha, parece uma piada, né? Parece uma anedota. Aí eu fui lá e realmente o cara tinha roubado uma galinha, só que ele tinha roubado aquela galinha para dar de comer para o filho. E o delegado estava convicto disso, que quando eles foram na casa pegar o sujeito, a mulher estava cozinhando a galinha na panela de pressão. E daí o investigador ficou sem saber o que fazer, tinha que levar a prova do crime, levou a panela para a delegacia. Olha que história, isso aconteceu, isso é fato, né? E eu reescrevi essa história, contando mais o drama do delegado, que eu imaginei o que ele sentia ao ter que prender um ladrão de galinha, porque a lei fazia, né, com que ele prendesse aquele homem, e o que aquele homem podia estar passando, o histórico dele, os filhos, contando o sentimento do filho dele, que eu vi de fato só espiando pela frestinha da porta do quarto, o que aquele menino ficou pensando ao ver a panela com a comida, né, da família sendo levada para a delegacia, o pai preso, né? Todo esse imaginário ao redor desse VT, né, que a gente chama de televisão, dessa reportagem, foi o que eu coloquei num dos contos aqui, né? O Laçador de Cães é uma outra imagem que eu vi que daí eu quis dar o título, né? Foi uma imagem que eu vi na rua de um homem laçando um cão. Não sei se alguém já viu isso, mas quando laça-se um cão, primeiro que não é um laço, né? É um pedaço de madeira grande e na ponta tem um laço que você puxa, porque tem que ter essa madeira, porque se você laçar o cachorro, é uma solução e um problema. Uma solução porque o cachorro não foge, mas é um problema porque ele pode te morder, né? Ele está perto de você. E esse pedaço de madeira faz com que ele fique longe. Então é uma segurança para o laçador. E a hora que o laçador laça o cachorro é muito bruta a cena, porque o cachorro ele é imobilizado de uma hora para outra, dá um tranco. Se o cachorro estiver no ar, é pior ainda, parece que vai quebrar o cachorro no meio, sabe? Então eu escrevi um conto em cima dessa imagem que eu vi, né, numa matéria sobre carrocinha, quando existia carrocinha ainda, né, desse laçador de cães e a relação com o cachorro que ele laça e que ele resolve adotar aquele cachorro, um pastor alemão. Né, e o que ele aprende com esse cachorro, qual que é a relação dele no decorrer dos anos com esse cachorro que ele laça. Que teria um fim, na época pelo menos, ia virar sabão, né, como se dizia. Hoje em dia não acontece mais isso, né?
Mas nessa história aconteceria caso esse homem não tivesse adotado o cachorro, e os dois têm uma trajetória bastante rica de aprendizados dali em diante. Então, o Laçador de Cães é isso, é o que sobrou, é o que excedeu na atividade do jornalista. Ok, e você teve um encontro com o vampiro de Curitiba? Dalton Trevisan, tive um encontro literário com ele, eu nunca o vi pessoalmente, né? Troquei cartas com ele, recados, aquela coisa de Dalton, né? Você manda um recado para não sei quem, daí ele te responde, aí te manda um livro autografado, aí você manda alguma coisa e demora, aí responde, né? Uma coisa por missivas, né? A minha dissertação de mestrado foi sobre o Dalton, o nome é O Silêncio do Vampiro, e eu a publiquei em livro, mas dissertação de mestrado é sempre muito chata, né? Falo isso sem problema nenhum, porque é mesmo. Então, mas para esse livro eu procurei deixar ela mais palatável, né? E abre aqui o livro com uma carta que eu escrevi para ele. E nessa carta eu fui muito claro, né? Dalton, estava a fim de escrever uma biografia sua, rola? Ele não autorizou e não respondeu, assim, mas continuou me mandando os livros dele e tal. Temos esse histórico aí. E a capa, inclusive, é um original do Poti, né? Que ilustrou vários livros do Dalton. E foi o Dalton que me deu esse original, ele me autorizou a usar isso aqui, né, que é como se fosse o escritor aqui, o óculos do escritor, né, os óculos do escritor e o reflexo da máquina de escrever. É um cartãozinho bem bonitinho que o Poti fez, né, e eu tive o prazer de ter o meu livro ilustrado aqui na capa com o original do Poti sendo cedido pelo Dalton. Esse livro é um ensaio, né, que eu levantei, eu acho que talvez a maioria das reportagens sobre o Dalton Trevisan, nas últimas décadas, para entender o que a imprensa falou sobre ele, porque o Dalton não dá entrevista, né? Mesmo assim, a imprensa sempre fala sobre ele. Então, esse silêncio do vampiro na imprensa me interessou, né? O que se falou sobre o Dalton, o que a gente aprende sobre o Dalton a partir do que ele não falou. E ele deu 4 entrevistas na década de 60 e 70, né? E essas entrevistas eu também analiso aqui, né? Na época que ele falava ainda com a imprensa. Então é um estudo que procura entender a relação do Dalton com a imprensa e esse silêncio dele. Para mim, assim, teve um significado bastante interessante, que foi no momento que eu estava saindo também do jornalismo e estava cansado dessa falação que tem no jornalismo. Eu queria estudar o silêncio, né? Como que é possível existir, como o Dalton existe, com o silêncio dele. E a sua última participação num livro de contos recém-lançados, né? Aqui foi bacana, é uma coletânea muito boa, né? Organizada pela Biblioteca Pública do Paraná, pelo escritor Luiz Rufato, né? Ele fez essa seleção, 48 contos paranaenses. Tive a honra tenho a honra de estar aqui dentro, né? com esses autores. Dalton está aqui, Caran está aqui, né? Caran, para mim, trabalhei com ele, né? Manuel Carlos Caran, e é uma referência, uma influência muito forte, assim, para mim. Então, me agrada muito, assim, saber que eu pude tá aqui, né? Um pedacinho meu nesse momento, né? Nesse recorte, né? Que foi escolhido para mapear os 48 contistas ou em atividade ou em recente atividade, né? No estado do Paraná. Gosto, assim, é um momento que eu acho bacana para mim. Luiz, eu não sei se você tem um conselho, mas se você tiver, qual é o conselho que você daria a um jovem escritor ou a quem está imaginando iniciar-se na literatura? Olha, escreva e a preocupação de editar e publicar não é sua, né? Eu penso isso, escreva. Nós estamos num país como o Brasil, né? Cheio de desigualdades, né? Falando especificamente em livros, né? É uma dificuldade enorme você ter tempo para escrever, porque isso te custa dinheiro, você tem que abrir mão de outras coisas. Para publicar é muito difícil, né? As editoras não têm cacife para publicar tanta gente, tantos bons escritores que o país faz brotar. Uma vez publicado, não é garantia que você vai chegar na livraria, porque a nossa distribuição é um horror, né? Se um livro custa 20, para mandar um livro, sabe, do Paraná para o Amazonas, por exemplo, pode custar 40, porque a nossa logística é muito cara, então isso é ruim, né? Se você for chegar na livraria, talvez você não seja comprado. Se você for comprado, talvez você não seja lido. Se você for lido, talvez você não seja gostado, né? Então é tanta variável que o negócio é não se preocupar com essa cadeia enquanto escritor, né? Escreva.
busque formas de se publicar, de se autopublicar. Eu ando numa fase bastante desiludida com as editoras, assim, não estou procurando mais, sabe, não estou afim, não estou frequentando evento literário, cursos, sabe, as panelas, assim, sabe. Eu estou escrevendo o que eu estou afim, né, escrevo preferencialmente pelo que me pagam, isso tem sido legal, né, uma valorização. Mas o meu momento é esse, assim, sabe? Eu acho que o jovem escritor ele pode ter uma outra trajetória. E para o jovem escritor, eu acho que o negócio é escrever, né? E talvez o caminho não esteja nas grandes editoras, que é um sonho, né? Meu, inclusive, né? Ser publicado numa editora que te leve para outros mercados, não sei o quê. Mas tudo isso pode mudar em breve, sabe? Tá chegando o tablet, tá chegando os readers, né? Os leitores digitais, né? Porque isso aí quebra todo o ciclo, né? Da distribuição, da distribuição, da editoração, né? É outra forma, né? Elimina-se o papel, distribui-se de outra maneira, fica mais barato, né? Então a indústria está mudando. Então talvez daqui a 10 anos essa pilha aqui não faça sentido. E nós que somos um pouco mais velhos, mais vividos, a gente não se apega muito ao papel, né? Mas os nossos filhos talvez não deem bola, não importa, né? Em televisão você vê isso, né? Você assiste uma série. Daqui uma semana, talvez você não lembre se essa série você viu pela TV aberta, pela TV a cabo, se veio pelo Netflix, se foi algo que você baixou ilegalmente, né? Se foi pelo YouTube, né? O modal, né? A maneira como se entrega não está importando tanto mais. Eu acho que isso vai chegar para o livro. E a hora que chegar, todo o cenário muda. O autor vai ser seu autopublicador, né? Talvez venha um momento assim de problema de qualidade, porque a figura do editor é boa. Mas eu acho que o autor, o jovem, esse que você me pergunta, assim, né? Se prepare para isso aí. Seja o seu autor, banque sua obra, se autopublique, se viabilize. Porque talvez essa indústria toda que esteja aí, que está cerceando, não por culpa dela, por questões econômicas, né? Talvez essa indústria não exista mais daqui a um tempo. E aí vai contar quem se banca, quem de fato se autopublica. Eu acredito nisso. Luiz Andrioli, muito obrigado pela sua participação. O programa Raio X da Rede Evangelizada em Televisão volta ao ar na semana que vem.